Como já perceberam, a ASAP também é grande, porque estamos praticamente a uma semana do início da segunda parte e última do Campeonato de Portugal Todo o Terreno. Hoje aceitou o meu convite e está aqui comigo de uma forma muito simpática e foi um convite aceito rapidamente. O Pedro Dias da Silva, que é o responsável da equipa PRK, neste caso a equipa PRK, que também tem carros a correrem nesta temporada, e eu vou aproveitar e pedir ao Pedro para falarmos aqui um bocadinho do que tem sido esta temporada, sabendo que o Pedro este ano não está a correr, ele essencialmente como responsável máximo da equipa, tem muito para nos contar e por isso vamos, sem mais demoras, dar as boas-vindas. Pedro, agradecer mais uma vez a simpatia e também a disponibilidade. Eu ia perguntar ao Pedro, sabendo que não está a correr, primeiro que tudo, se calhar começamos aí até por um tom assim mais suave. Saudades de estar dentro do carro ou é mais fácil estar do lado de fora, Pedro? Bem-vindo, uma boa noite. Olá, boa noite, Gonçalo, boa noite a todos. Claro, as saudades são sempre muitas, temos sempre vontade de estar lá dentro. Eu, pelo menos, tenho sempre mais vontade de estar lá dentro do que estar do lado de fora. Mas outros compromissos aconteceram, a equipa cresceu e, portanto, tive que me focar na ajuda que tenho que dar aos pilotos e à equipa e para que todos os pilotos consigam alcançar os objetivos que pretendem. E por isso, eu estando a correr era mais complicado. Neste momento estou com a equipa e estou a gostar muito do trabalho que estamos a fazer e está tudo a correr muito bem. E o facto está ali guardado de lado, dobrado, com o capacete em que clava, portanto, de um momento para o outro que seja necessário, aí está o Pedro Dias da Silva de regresso. Será assim? Pode ser, mas também, olha, a falta de apoios foi o que me levou um bocado a parar, porque dois apoios muito bons que eu tinha não continuaram e estava-se a tornar muito difícil conseguir montar algum projeto sem esses apoios. Agora, o fato e o capacete têm muito uso, sabes que nós temos cerca de 9 carros na equipa. Eu tenho testado com quase todos os pilotos e testo muito também os carros deles, portanto, o uso tem tido, não tem tido é competição. O uso público. Exatamente. Pedro, então vamos para já dar aqui uma vista de olhos para o início desta temporada. Já passaram 4 provas do Campeonato de Portugal Todo o Terreno, faltam 3, e eu ia perguntar, olhando para a prova inicial em Beja, na Montes Alentejos ESC Online, a quantidade de carros é a mesma que atualmente está ou tem havido oscilações a nível de projetos? Só para recordarmos aqui como é que tem sido este ano de 2023 para a PRK Sport. Os projetos, tanto que os pilotos se propuseram a fazer no princípio da época, é o que têm cumprido. Portanto, não temos tido sempre os mesmos carros em todas as provas, porque nem todos os pilotos fazem o campeonato completo, como é o caso do Conselho Kart Team, do Edgar e do Duarte. Não fizeram o campeonato nacional completo, fizeram também a Baixa de Aragão. Agora, no caso de Reguengos, irá ser, não, vai o Edgar, mas não vai o Duarte Silva, vai o David Carreira, também com o T3 deles, e por exemplo ao Oeste não irão participar, pelo menos é o que temos no programa, só se houver alguma alteração. Agora, todos os outros pilotos têm mantido na equipa. No caso do Miguel Casaca, está a fazer o campeonato inteiro, o Mike Brown também, o Pedro Rodrigues também, o José Rogério faz o campeonato inteiro e não deverá ir ao Oeste por motivos profissionais. Só quem não tivemos este ano foi o Filipe Taíde Carvalho, que temos o carro na nossa estrutura, mas ele não está a correr. Tem o carro neste momento à venda, ele não está a correr de momento. E quem se vai estrear na nossa equipa? Estrear este ano será o Pedro Ruivo com um T4, agora na Baja de Reguengos. Okay. E em relação a este ano, a nível de equipamentos, tem sido um campeonato duro, podemos dizer, para os vários carros, para as várias categorias, ou não há assim nada a assinalar, senão acidentes e incidentes normais para quem está no todo o terreno, daqui destas 4 provas até agora?
Tem sido normal, pronto, temos nada de normal. Temos tentado, como disse, trabalhar para que os pilotos atinjam os seus objetivos. Começando pelos pilotos T1, temos o Miguel Casaca muito bem classificado, portanto, eu penso que ele é quarto do Nacional. E se houvesse a categoria T1, que eu acho que deveria haver, acho que a Federação tem que fazer essa alteração, tem que pôr a categoria T1 e separá-la da T1+, porque não tem lógica os T1s correrem junto com os T1+. Se houvesse a categoria T1, ele seria segundo classificado. E temos o Edgar Condense também, que com certeza agora em Reguengos iria fazer um excelente resultado na categoria T1. Não é que não o faça também, e com certeza o vai fazer na classificação geral, mas se houvesse uma categoria T1, certeza que os T1s ficavam muito mais evidenciados no campeonato. No caso do T3, temos o Duarte Silva, que, como eu já mencionei há bocado, que é um jovem piloto, está este ano pela primeira vez a fazer o campeonato no Concilcar Team. Tem ganho muita experiência, mas ainda não é a altura para dizer que pode chegar aos lugares da frente da categoria T3, ainda por cima tão competitiva como ela está. Depois, nos T2, temos o Pedro Rodrigues, que está completamente ao alcance de poder ser campeão da categoria T2, portanto tudo vai depender dele. Portanto, temos trabalhado para isso. O piloto também tem estado bastante empenhado em conseguir um bom resultado, portanto ele tem trabalhado para isso. Portanto, tudo vai depender dele conseguir ser campeão da categoria ou não. A mesma coisa para o T8, para o Mike Brown. Foi um campeonato um bocado mais atribulado para ele, porque nós fizemos uma mudança grande no carro dele, a pedido dele. Portanto, o carro foi passado de diesel tanto para a gasolina, portanto agora o carro é um V8 a gasolina, como estou fora. Não conseguimos ter o carro pronto nas devidas condições logo no início, portanto ele passou por fazer 2 corridas num carro alugado, depois alugou outro, e entretanto já fez uma corrida com o Porsche que terminou. Agora penso que temos feito alguns testes com ele, temos trabalhado com ele, que está tudo em condições e, portanto, o campeonato está perfeitamente ao alcance dele. Vamos ver se conseguimos trazer portanto, o campeonato dessas 2 categorias para a equipa. Percebo que então, em Reguengos, daqui por uma semana e pouco, vão faltar alguns carros, já percebi isso, mas depois outros também no Oeste, mas assim, em Porto Alegre, aquilo que eu percebo, já estarão todos. Será um final de temporada com todos os carros da PRK ou ainda haverá algumas dúvidas nesta altura, porque estamos há alguns meses disso acontecer? Não, a Reguengos vão todos os carros, neste momento. Sim, carros, mas pilotos é que não, é isso, pronto, eu é que me expliquei. Sim. A única mudança vai ser o Duarte Silva não vai e irá o David Carreira. Agora todos os outros pilotos iremos alinhar com 7 carros em Reguengos. E os testes têm corrido de maneira a possam estar com alguma alta expectativa para esta prova, que depois de uma pausa tão grande, obrigatória de verão, vocês estão com altas expectativas, pergunto eu, Pedro, em relação a este regresso que vai ser feito em Reguengos? Sim, tem corrido tudo bem. Nós temos repartido os testes com os pilotos. O caso do Miguel Casaca está tudo completamente pronto e já testado. O do Michael Brown apenas testámos este passado sábado. E falta fazer uns pequenos acertos no carro, coisas mínimas. Este fim de semana temos testes com mais alguns pilotos e estará tudo pronto para Reguengos.
Portanto, e em relação a Porto Alegre, para fecharmos a temporada, aí sim, à partida serão, mesmo o próprio Nuno, estará neste caso, regresso, como vai acontecer no Oeste, onde vai haver algumas ausências. É isso que eu percebi. Ainda não sei ao certo quem irá a Porto Alegre, mas à partida serão todos os carros que vão a Reguengos. Portanto, os 7 pilotos que vamos ter em Reguengos irão a Porto Alegre. Poderá haver alguma alteração no Conselho Karting, pronto, que eles poderão decidir outra coisa, não sei se irá o Duarte, se irá o David, ou se irão os dois, ainda não sabemos. Portanto, mas por uma prova característica como é Porto Alegre, haverá a hipótese de um 8º carro, por exemplo? Ou não se ainda temos lá um na oficina, portanto há a hipótese de um 8º carro, e ainda temos mais uma Ford XR que este ano não está a correr, e poderá ser o 9º carro, mas aí até lá ainda não te sei dizer nada. Muito bem, Pedro. Em relação a 2024, que é já ali a seguir, já estamos em meados quase de setembro, 2024, o que é que para já é seguro? Nada, algumas coisas, ou pelo contrário, tudo é seguro? O que é que me pode adiantar desde já? Temos tempo depois para voltar a falar, mas... Olha, para 2024, o que posso assegurar é que a PRK Sport, juntamente com a PSV Motors, portanto, que é o nome da equipa este ano, vai continuar a trabalhar profissionalmente, como tem trabalhado até agora, e vamos continuar no todo o terreno. Agora, contratos com pilotos, quem me dera, e também, se calhar, quem dera aos pilotos poderem estar já a discutir o que é que vão fazer em 2024. Que sabes que estas coisas são muito difíceis para conseguir as verbas necessárias, os budgets, os patrocinadores, é tudo complicado e por vezes arrancamos para os projetos sem ter ainda as coisas concretizadas, porque as datas também do nosso campeonato não são nada atrativas, portanto eu não sei, que ainda não faço ideia do campeonato em 2024, mas se for como os dos anos anteriores, no final de fevereiro estamos a ter corridas e a acabar o campeonato em outubro. Portanto, é complicado. Portanto, sobre pilotos não sei dizer nada ainda, não tenho nada fechado para o ano, mas que a equipa irá continuar, de certeza absoluta. Muito bem. Já falámos então do Campeonato de Portugal do terreno, até inclusive das T3. Faltava falar a nível da experiência internacional. A equipa PRK Motorsport, ou a equipa PRK Sport, melhor assim, tem já alguma experiência acumulada e este foi mais um ano de participação no estrangeiro. O que é que há a dizer, efetivamente, pelos pilotos pedirem para ir ao estrangeiro? A equipa está perfeitamente oleada para continuar no europeu, pelo menos onde eu já vi algumas presenças. Terá sido assim? Como é que foi este ano a nível de experiência internacional, Pedro? Olha, este ano fizemos só Aragão, não fizemos mais nada, que aliás que até é do Mundial, não fizemos mais nada do europeu, a não ser Extremadura? A Extremadura, mas este ano até fez parte do campeonato também. Houve alguns contactos de pilotos para nós assistirmos, mas não concretizámos nada. Mas é certo que temos experiência nisso, fizemos 2 anos do Campeonato da Europa seguidos, conhecemos muito bem as corridas, mas este ano não foi possível, portanto não fechámos contratos com ninguém e não fizemos o europeu. Este ano é por simplesmente o nacional e foi aquelas corridas, uma outra corrida esporádica, como o caso de Aragão. Como é que correu Aragão? Olhando aqui para o diretor da equipa, como é que correram as coisas em Aragão? Correu bem. O Edgar teve uns problemas de travões no primeiro dia, no primeiro dia teve um problema de turbo e de travões, portanto, e no segundo dia tornou a ter o mesmo problema com os travões, mas terminou. Foi uma prova difícil, é uma prova muito dura. Aragão está muito calor, é uma prova com muita pedra, muito rápida, e esse problema que ele teve dos travões atrasou um bocado o andamento dele, mas fez uma excelente corrida.
O Duarte fez T3, pá, foi uma excelente estreia, terminou. Estreou-se também a dar um capotezinho, como se costuma dizer, captou na corrida, mas felizmente sem danos para eles e para o carro. Portanto, foi uma excelente experiência e de certeza que saiu de lá mais experiente, não é? Portanto, ajudou muito aquela corrida, de certeza que o ajudou muito na carreira que ele está a fazer como piloto. Nós estávamos inscritos também com outro T3, com o Filipe Nascimento. Ele, à última da hora, não pôde participar devido a compromissos profissionais e então a organização autorizou e bem, deixou correr outro piloto. E estava lá o Miguel Casaca a assistir à corrida e a acompanhar o Filipe, e foi o Miguel Casaca que fez a corrida de T3, portanto, sem ter nenhuma experiência no carro. Tinha feito um pequeno teste uma vez, quando o Filipe estava a testar, ele tinha experimentado o carro. E que tal? Ganhámos um piloto para T3 ou não? Ou continuamos bem com os T1s, onde ele está tão bem com a conversa dele, penso que ele gosta mais dos T1s. E então foi navegado por João Seródio, que é o navegador do Filipe Nascimento, e fizeram a corrida T3 e também teve um problema de travões a 50 km do fim e que acabou por desistir. Foi o único carro da equipa que não terminou. Ele conseguiria terminar de certeza, mas por motivos de segurança, e o carro não era dele, preferiu acabar a corrida por ligação e não terminou, mas 50 km do fim foi praticamente terminar a corrida. Mas gostou da experiência e portanto o balanço de Aragon foi muito positivo, foi bom, sem dúvida. Muito bem, isso leva-me a uma que não estava prevista, uma pergunta, mas sobre 2024, os T3 continuam a ser uma aposta PRK Sport. Será isso? Portanto, vocês vão estar presentes, desde que hajam pilotos interessados, ou mesmo não havendo pilotos interessados, conseguem ter um produto bom para poderem fazer chegar aos pilotos, porque o T3 continua a ser um futuro para alguns projetos financeiramente falando. Será assim, Pedro? Sim, o T3 cada vez mais competitivo, os carros estão muito interessantes, não temos nenhum projeto que se possa dizer um projeto aliciante para ganhar, não temos nenhum projeto desses. Vamos continuar, espero eu, com o Pedro Ruivo, com um T4, portanto, porque ele tem um carro T4 que adquiriu a nossa estrutura. Portanto, ele está connosco e deverá continuar para o ano a fazer algumas corridas esporádicas, não faz o campeonato inteiro. O Duarte Silva, esse com T3, deverá fazer o campeonato. Vamos ver, ainda é muito cedo para estarmos a falar de 2024, portanto não tenho nada decidido, mas vamos estar com os T3, portanto de momento não tenho nada na calha, nem nada desenvolvido para um projeto ganhador no T3, porque, como disse, é uma classe muito disputada, com excelentes pilotos, tal e qual como as outras, mas os T3 neste momento é a categoria mais disputada do campeonato e um projeto que seja para andar à frente nos T3 é sempre um projeto muito ambicioso e que não é nada fácil de concretizar, portanto tem que ser uma coisa muito bem estruturada para se conseguir alguma coisa nessa categoria. Ok. A nível vamos falar de organizador, Pedro, porque nós sabemos que é a Associação dos Pilotos, portanto, para fazer chegar as opiniões à Federação. Desconheço a existência de uma associação de proprietários de equipa, vamos chamar-lhe assim. Não sei se vocês têm também algum tipo de união para fazer ouvir a vossa opinião também diretamente à Federação e aos organizadores. Eu ia perguntar ao Pedro, aqui com uma opinião isolada, especificamente, depois de uma temporada com 4 provas disputadas até agora, o que é que há a dizer sobre este campeonato de Portugal todo o terreno 2023? Há espaço de melhoria?
há de facto algumas coisas que o Pedro quer deixar já de comentário, porque já há pouco ouvíamos aqui no caso o Pedro chamar a atenção dos T1s e T1+, é uma ótima sugestão e já foi dada aqui anteriormente por outros pilotos. No caso do Pedro, há alguma coisa mais a realçar para esta temporada que merece uma outra atenção e outros olhos? Olha, a nível organizativo, portanto, estamos a falar a nível de federação, eles têm feito um excelente trabalho, mesmo a PTT, portanto, tem colaborado com a FPAC. Esse trabalho, dou os parabéns por esse trabalho, portanto, tem sido um bom trabalho. Agora, há que ver algumas situações. Primeiro, o retorno continua a ser igual, que nada avança, não temos retorno suficiente para os patrocinadores, com provas que metem centenas de pilotos, milhares de adeptos, um campeonato que o nosso campeonato do terreno é sem dúvida o melhor da Europa e talvez o melhor do mundo. Posso dizer que sei de fonte segura que agora em Reguengos, não só por ser campeonato da Europa, mas em Reguengos e até ao final do campeonato vão vir uma série de pilotos estrangeiros correr no nosso campeonato, e isso é por alguma coisa. Portanto, a Federação devia, ou seja, a associação, já que existe, devia pressionar a Federação para que existisse um maior retorno publicitário das corridas e, obviamente, dos pilotos, para que se conseguisse melhores apoios. Outra das coisas é que tem que se olhar para as categorias, foi aquilo que falámos, que é muito importante. A categoria T1, neste momento, portanto, podes ver que o ano passado um T1 era o carro que era a categoria número 1. Portanto, era o carro que foi campeão nacional, eram os melhores carros. Este ano surgiram os T1+, obviamente são carros superiores aos T1s, os T1s deixam de ter possibilidade de ganhar. Os pilotos de ponta passaram todos para T1+. Ou seja, um T1 não ganha nada. Isto é mau para um piloto que se manteve com um T1, que investiu num T1. É mau porque não existe essa categoria e podia haver mais uma categoria que era muito disputada. E, por exemplo, pode haver pilotos que se calhar preferem ir para a categoria T8, porque têm alguma coisa para disputar. Portanto, essa categoria deveria existir no nosso campeonato e não é deveria, eu acho que é obrigatória. T1+, T1, T2, T3, T4, T8, T9, criaram a categoria T9, dou os parabéns, muito bem criada, apesar de haver poucos adeptos a essa categoria. Agora, não existir a categoria T1 não tem lógica nenhuma, portanto, são carros completamente diferentes. Do T1+ para o T1, acho que a categoria T1 tem que ser inserida no campeonato. É uma das coisas obrigatórias para 2024. Eu defendo sou dessa opinião, defendo isso. Se eu estiver errado, alguém deveria dizer porque é que eu estou errado, mas acho que não estou. Outra das coisas é defender, ou seja, não é defender, é falar com as organizações, e eu acho que isso também faz parte da nossa associação, para que o regime nas provas, já que temos provas de 2 dias, que se faça o regime bivouac. Continuamos com, por exemplo, agora em Reguengos, é uma corrida grande, temos uma assistência de 3 horas. Já que são 2 dias, porque não o sistema de bivouac para o piloto que teve um problema mais grave, para as equipas que não são tão profissionais, ou mesmo para as profissionais, tem um problema no carro, é preciso ir buscar uma peça que não está na assistência, é preciso perder mais horas de volta do carro, conseguirem compor o carro para arranjar no outro dia, para arrancar no outro dia. Portanto, eu sou defensor do regime de bivouac. E isto, principalmente, pronto, estou a falar um pouco por mim, sem dúvida, porque nós temos muitos carros, somos uma equipa. Mas eu falo por mim, mas as organizações também podem olhar
para nós, porque eu sou uma equipa que inscreve 7 carros, agora, por exemplo, em Reguengos. Se eu tiver um problema grave e tiver que pôr 5 mecânicos a trabalhar num carro, não podem, só podem trabalhar 3, que é Campeonato da Europa, uma corrida FIA, mas ok. Se for do Campeonato Nacional, se tiver que pôr 5 mecânicos, terei que tirar mecânicos de outro carro. E se tiver pouco tempo, não conseguimos coordenar isso. Eu falo por mim que levo vários carros, como há outras equipas que também levam esses vários carros. Portanto, se houver um regime de bivouac, é possível, no caso de haver um azar, no caso de haver uma avaria, compor o carro para arrancar no outro dia. E isso ajuda as equipas. Portanto, penso que não... que era uma das coisas que todas as corridas deviam ter, as corridas de 2 dias, era o regime de bivouac, sou defensor disso. De resto, o nosso campeonato está muito bom. Eu ainda não fiz corridas com estas novas gerações, entre aspas, com estes roadbooks melhorados, que o FIUSA tem visto as provas e tem melhorado os roadbooks. Portanto, eu ainda não fiz corridas com estes roadbooks, mas ouço os outros pilotos e eles dizem que o roadbook está muito melhorado e isso é ótimo, ter uma melhor leitura de pista, ou seja, o navegador dar uma melhor leitura de pista e, obviamente, também mais seguro. Outra das coisas que eu sou defensor, mas isso é a minha opinião, é os treinos, os reconhecimentos dos prólogos. Eu continuo que a minha ideia que deveria ser feito de carro e não de bicicletas nem a pé, porque acho isso, acho que não se reconhece nada, ou ninguém via nada, como são as corridas na Europa que ninguém reconhece nada, ou fazia-se o reconhecimento numa viatura de todo o terreno. Eu sou da opinião de 2 passagens com uma velocidade limitada. Eu comecei a fazer todo o terreno, era assim, em 2002, e aliás, nessa altura, passava-se com o carro de prova antes do prólogo. Ou seja, nós íamos para o prólogo já equipados com o capacete e isso tudo, e os carros iam fazer uma passagem ao prólogo, o próprio carro de prova, e depois íamos para a partida do prólogo outra vez. Eu cheguei a fazer corridas assim. Acho que reconhecer um prólogo com um carro é muito mais seguro do que reconhecer bicicleta, ou mesmo que a scooter ou a pé, porque a leitura que se tira do prólogo é completamente errada. É mais aproximada da verdade, vamos dizer. Pronto. Assim. Com um carro, uma velocidade reduzida, é muito mais aproximado da verdade, isso tens razão. Ou então, ninguém reconhece nada. Portanto, aí obviamente os pilotos novos são prejudicados, porque a maioria dos prólogos já são repetidos e há pilotos que estão no todo o terreno há mais anos, tiram vantagens em relação a isso. Nunca se pode agradar a gregos e a troianos, como costuma dizer. Mas a minha opinião é que os reconhecimentos num carro, num auto, não de bicicletas, não de a pé, não de motoretas, nada, isso não tem nada a ver com o que nós vamos fazer a seguir. Portanto, também sou dessa opinião. De resto, acho que tem tudo melhorado. Inclusive a internacionalização, isto é, este ano tivemos então essa presença em Espanha, para o ano ainda vamos fazer mais, como já se anunciou para 2024 o Transibérico, penso que será assim o nome. Portanto, essa parte internacional também é uma mais-valia para o campeonato, para os pilotos e para os projetos que têm. É isso ou não? Pedro, mas essa prova transibérica que estás a falar para o ano é do Campeonato do Mundo, nada conta para o nosso nacional. Mas aproveitar... Obviamente é uma prova em Portugal, é uma grande mais-valia para o nosso país. E eu estava a dizer, quando eu disse do Campeonato do Mundo, não é de Bajas, é uma prova do Campeonato do Mundo cross-country. Agora, esta prova deste ano da Extremadura, portanto do Campeonato da Europa, que fez parte, foi o Campeonato da Europa e fez parte do nosso Campeonato Nacional. Houve o problema que houve com as classificações, mas pronto, nem tudo é perfeito e as coisas acontecem e finalmente ficou resolvido, ou já está resolvido, resolveu-se. Agora, sim, é uma mais-valia sem dúvida
para o nosso campeonato e eu sou completamente de acordo com isso e gosto muito da prova. Já fiz a prova, já fiz aquela prova 2 vezes. Gosto muito da corrida e foi sem dúvida uma mais-valia para o Campeonato Nacional. Muito bem. Pedro Dias da Silva, agradecer a simpatia, a disponibilidade deste ponto de situação da PRK Sport. Percebo que vêm 3 provas importantes também para a equipa, onde mais uma vez vão estar no mais alto nível. Vou ficar à espera, claro, de ver os resultados, que tenho certeza vão ser mais uma vez positivos para a equipa, e vou esperar também pelas novidades de 2024. Temos algum tempo, mas vamos estar aqui disponível, e o Pedro sabe que vou estar aqui quando houver novidades para serem anunciadas, que pode contar naturalmente com a divulgação do 16 válvulas. Um grande abraço, Pedro. Uma boa noite mais uma vez e boa prova em Reguengos. Um abraço. Até lá. Obrigado. Obrigado, uma boa noite.